Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamires, eu sou aluna do curso de História pela Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG Unidade de Campanha, e eu estou acompanhando a professora Vládia e o professor Gregório para a realização das atividades do estágio. Então, eu estou gravando também esses vídeos como uma forma de ajudar vocês, na hora de responder o PET avaliativo número 8, já que esses vídeos eles foram elaborados de acordo com as temáticas, que são contempladas nas questões do PET. Eu espero de alguma forma ajudar vocês e nessa aula, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as rebeliões coloniais, mas dentro desse assunto a gente vai contextualizar, como a gente já tem feito nos outros vídeos, tratando um pouquinho aí de um contexto mais geral, compreendendo como se deu a crise do sistema colonial. Além disso, a gente vai ver a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, entender mais ou menos como a independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa inspiraram esses movimentos aqui no Brasil. Além disso, a gente vai ver brevemente um pouquinho sobre o iluminismo e também falar um pouquinho do absolutismo. Então deixem os seus comentários, tanto aqui quanto no Google Sala de Aula, que eu vou acompanhar por lá também. Vamos começar? Bom, então pessoal, separem aí os seus materiais, aquilo que vocês acharem mais legal para a gente construir esse mapa mental, esse esquema aí, como vocês preferirem intitular esse tipo de material. Bom, então para a gente destacar aqui, mais uma vez, o tema que a gente vai trabalhar hoje é as rebeliões coloniais. Então, o que a gente tem que ter em mente para essa discussão? Entender quais eram as questões que levaram a essas rebeliões, Ou seja, quais eram as insatisfações do povo, da população brasileira no período em que a gente está estudando. E aí, para a gente iniciar essa discussão e contextualizar, a gente precisa destacar um aspecto, que é a crise colonial. Então, basicamente, essa crise colonial se deu por volta da segunda metade do século XVIII, porque o sistema colonial que havia sido implantado na América, ele começou a sofrer algumas transformações. E aí a gente pode pensar tanto para as colônias espanholas quanto para as colônias portuguesas. E aí, nesse caso, a gente está pensando principalmente o Brasil, que é o nosso principal aqui para o estudo de hoje. E aí, essa crise da ordem colonial, ou seja, desse sistema que organizava a colônia, que partia da metrópole e chegava até a colônia para regimentar e regularizar tudo aquilo que acontecia na colônia, ele estava sofrendo essas transformações pensando duas questões principais, Dois fatores, basicamente. O primeiro deles é a expansão do capitalismo industrial. Então, a partir dessa expansão do capitalismo industrial, a gente tem o que a gente chama de livre comércio, ou seja, a possibilidade da colônia comercializar com outras nações, a não se restringir somente à metrópole, que era uma coisa característica do sistema colonial. Então, isso já era o que? Simbolizava basicamente uma grande inovação que ia contra esse sistema que vigorava até então, que é o sistema colonial, essa ordem colonial. Nesse sentido também, a expansão do capitalismo, ela sugere um aumento do mercado consumidor. E aí, nesse mesmo processo, a gente ainda pode destacar que aí, pensando, um longo período de tempo para gerar essa transformação, que não se deu inicialmente logo no século XVIII, mas posteriormente a gente ainda pode incluir nesse cenário uma transformação na questão do trabalho, que partiu do trabalho escravo para depois o trabalho assalariado. Então, dentro desse tópico, a gente pode pontuar outras questões também que são relevantes para entender esse contexto. A questão 2 se volta para o desenvolvimento das colônias. Então, dentro desse desenvolvimento das colônias, a gente pode elencar vários fatores. E aí, o primeiro deles é pensar uma dualidade, que era apresentada para aqueles que faziam parte desse contexto. E aí, principalmente, para aqueles que estavam preocupados em explorar essas colônias. Por quê? Para você explorar a colônia, era necessário desenvolver essa colônia. Então, você tinha que aplicar determinadas medidas para que ela pudesse se desenvolver. Mas essa medida de desenvolvimento das colônias, ela também possibilitava a ideia de que esses colonos, eles poderiam
se opor à exploração, ou seja, eles poderiam se rebelar a essa exploração e tentar mudar essa realidade, né? E aí, pensando na mudança dessa realidade, a gente poderia pontuar as questões que se voltam para a independência dessas colônias. Então, é um outro fator que levaria à chamada crise do sistema colonial, ou a crise colonial. E no caso do Brasil, pensar tudo isso, né, e a questão também do capitalismo industrial que a gente tinha iniciado aí nessa conversa, a gente pode dizer que esses fatores, eles contribuíram para desestabilizar a ordem vigente, que era a ordem colonial. E aí, para a gente avançar nessa discussão, né, pensando principalmente a questão que se volta para essas insatisfações, né, da população brasileira, como eu havia comentado no início, a gente vai brevemente aqui apresentar como essa sociedade ela era composta, como ela era dividida seguindo esse sistema colonial. Então, existiam basicamente 3 grupos. O primeiro era aquele grupo que estava associado aos interesses do governo português e eram adeptos a essa política colonial de exploração, né, do Brasil. E aí, nesse sentido, a gente pode destacar que esse grupo, então, ele era composto por comerciantes de produtos importados, que faziam parte do tráfico negreiro atlântico, né? Também composto pelos governadores das capitanias, pelos magistrados, ou seja, pelos juízes e desembargadores, pelos militares de alta patente, pelos bispos e arcebispos. Então, eles estavam ligados também às pessoas que ocupavam, né, cargos administrativos e que dominavam o comércio dessa metrópole e que vão defender justamente a permanência dessa relação colonial. E eles podem, né, ser chamados, esse primeiro grupo, de colonizadores ou de reinóis, porque eles faziam referência àqueles que tinham nascido no Reino de Portugal. O segundo grupo é identificado, né, classificado como os colonizados. Por quê? Basicamente, eles eram os mais oprimidos socialmente. E esse grupo, então, é composto pelos escravos, pelos escravizados africanos, pelos indígenas, pelos brancos pobres e livres. Então, esse grupo ele vai desempenhar os mais diversos trabalhos, que podem estar voltados para a lavoura, para as minas, para as oficinas artesanais e para o comércio urbano também. Já o último e o terceiro grupo é intitulado como os colonos, e eles estavam menos associados aos interesses do governo. E aí eu coloquei aqui para vocês sempre sinalzinho, né? Tá parecendo até aula de matemática, mas que possa identificar e ajudar vocês nessa identificação desses grupos. Ou seja, cada um deles tinha um interesse diferente, mas ele tinha uma perspectiva diferente também. Se a gente comparar aqui o primeiro e o terceiro grupo, eles estavam envoltos, né? Eles estavam envolvidos com os interesses do governo português, mas eles tinham perspectivas diferentes. Porque se a gente olhar com mais atenção, os colonizadores, eles eram adeptos, né? E estavam mais próximos desses interesses do governo português, enquanto os colonos, eles estavam associados, né, a essas discussões que se voltavam para a exploração da colônia, mas de uma forma diferente. E basicamente esses colonos que tinham menos interesse, né, nessas questões aí que se voltavam para o sistema colonial, eles eram os senhores de engenho, os fazendeiros de algodão, de tabaco, pecuaristas e também proprietários das minas de ouro e diamantes. Então, eles eram adeptos a esse sistema de exploração porque eles também lucravam, né, de certa forma, com a venda de produtos à metrópole. E aí, um outro ponto importante também é destacar que os colonos, eles acabavam meio que identificando algumas tensões, né? Pensando aí o primeiro grupo, porque para os colonizadores, eles tinham funções específicas e eles eram destinados a cumprir determinadas coisas, enquanto os colonos tinham algumas restrições. Então, por exemplo, eles não podiam evitar a questão do extravio do ouro. Isso era um encargo apenas dos colonizadores. Então, isso acabou evidenciando algumas tensões entre os colonizadores e os colonos, e vai resultar no que a gente identifica como os conflitos, né, na colônia. Então, essas rebeliões coloniais, elas tinham como objetivo modificar os aspectos políticos, né, que faziam parte desse sistema colonial. E aí, é importante a gente lembrar
que essa modificação dos aspectos políticos ela vai se dar em regiões específicas e que vão dialogar com a realidade daquela determinada região. Então, já no final do século XVIII e no início do século XIX, aconteceram algumas revoltas, e a primeira delas foi a que ficou conhecida como Conjuração Mineira. Nesse caso, a Conjuração Mineira, ela também tem o nome, né, de Inconfidência Mineira. Mas é interessante que o sentido de inconfidência, ele foi muitas vezes relacionado à infidelidade e à traição ao rei de Portugal. Então, ele tinha um sentido, né, de um movimento que iria se opor justamente a esse domínio colonial. No entanto, a adoção desse termo de conjuração, ela significa uma conspiração, né, uma revolta, uma rebelião que vai contra as autoridades e aos governantes que faziam parte, né, que comandavam esse determinado sistema. Então, ao longo do tempo, né, a historiografia, ou seja, a escrita e o estudo da história, acabou adotando esse termo de conjuração mineira. Mas, de forma geral, sobre a conjuração mineira, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos. Ela ocorreu em 1789 e, como eu falei, todas essas rebeliões, né, elas vão partilhar de pontos em comum, mas elas também têm as suas próprias particularidades. E aí, para pensar essas particularidades, a gente precisa levar em consideração qual era a realidade vivenciada nesse espaço, né, nesse espaço e nesse tempo. E aí, pensando o espaço, a gente está falando de Minas Gerais. Então, por volta aí da segunda metade do século XVIII, né, Minas Gerais tinha altos índices de pobreza e também eles estavam vivenciando o declínio da exploração do ouro, que era a sua principal fonte de renda, né, no momento. E nesse mesmo contexto, havia uma cobrança de impostos muito altos. Então, foi essa cobrança, né, principalmente de uma derrama que se voltava para a cobrança de impostos que estavam atrasados, que acabou gerando uma tensão entre os proprietários das minas, que estavam aí tendo a sua produção em decadência. Então, eles não tinham mais os mesmos lucros, né, e a mesma produção que antes. E aí, é nesse sentido que a elite colonial ela começa a se organizar para se opor às autoridades portuguesas, né? E principalmente a essa cobrança da derrama. E aí, o que a gente precisa ter em mente também? Que os líderes desse movimento, eles se inspiraram nas ideias iluministas europeias e que também se voltavam para grandes dois acontecimentos, né? Que foi a independência dos Estados Unidos e também a Revolução Francesa. E é interessante que outros movimentos também se inspiraram nesses ideais, que a gente vai ver mais pra frente aqui e comentar outros aspectos sobre. E aí, uma coisa também que a gente precisa falar sobre a Conjuração Mineira, né, é pensar também os seus líderes. Os membros, então, desse movimento, né, ou os denominados inconfidentes, eles eram fazendeiros, poetas, mineradores, latifundiários, tinha até padre no meio da história. Então, quando a conjuração ela se desenvolveu, né, o governador, na verdade, ele mandou as tropas para que os membros pudessem ser presos, né? Então, essa foi a resposta a essa movimentação, a essa rebelião. Então, os membros, eles foram presos, foram julgados e condenados. E aí, eles receberam a sentença de morte. Mas a dona Maria I, ela acabou aliviando essas penas, né? Não aliviando, mas de certa forma sim, porque eles foram enviados para ficarem em uma colônia portuguesa na África. Então, eles mudaram, né? Tiveram as suas penas alteradas. O único que teve a pena de morte foi o Joaquim José da Silva Xavier, que é o maior ícone desse movimento, que é conhecido como o Tiradentes. E só para complementar aqui mais uma questãozinha sobre a Conjuração Mineira, é que basicamente os interesses, né, que respaldaram esse movimento, essa rebelião,
estavam associados à própria elite mineira, que acabou que comandou, né, esse movimento. Então ela não tinha um caráter popular e não pensava nos outros grupos, né, que compunham a sociedade, diferente da próxima conjuração que a gente vai comentar, que é a conjuração baiana, que já tinha um caráter mais popular por refletir sobre a miséria, né, da população em geral. Ou seja, ela buscava atender também questões que se voltavam para as classes mais oprimidas também. Então, considerando que ela tinha esse caráter popular, né, a gente precisa destacar que foi um movimento promovido pelos pobres, negros e brancos. Então, é uma coisa que faz sentido, né? É aquilo que eu já comentei com vocês. Quais são os interesses de cada atitude, né, considerando aí o grupo que essa atitude, que essa ação, ela parte, né? Isso a gente precisa sempre estar atento. Então, os principais objetivos dessa conjuração baiana se voltavam para o fim da dominação portuguesa na região, que era uma coisa parecida com a conjuração mineira, porque ela buscava, né, inibir um pouco dessa exploração, dessa dominação excessiva na região de Minas, pela parte da metrópole portuguesa, né, desse governo português. Mas na conjuração baiana a gente tem outros objetivos, né, e outras finalidades também. Tem uma perspectiva diferente ao pensar essa dominação portuguesa. Eles buscavam proclamar também uma república democrática e abolir a escravidão. Então, a gente já vê uma perspectiva super inovadora para esse período, que conclamava, né, que se atentava às necessidades daqueles que faziam parte das classes mais oprimidas, que eram os negros principalmente e os brancos mais pobres, nesse caso. Além disso, eles também buscavam a abertura dos portos para que a gente pudesse ter o quê? Um desenvolvimento justamente, né, dessa região, para que ela conseguisse se emancipar, como a gente falou inicialmente, e era um fator que gerava o desenvolvimento das colônias. E aí, pensando esses dois pontos, né, a gente pode conectar com a primeira discussão, né, sobre aspectos que iam contra esse modelo, contra essa ordem colonial. E além disso, eles buscavam a melhoria das condições de vida da população. Então é mais um ponto que se refere a esse caráter popular que compunha esse movimento. Os principais membros dessa conjuração, né, desse movimento, eram soldados, negros, livres e escravos, profissionais como alfaiates, pedreiros, sapateiros, e por isso que a conjuração baiana ela também ficou conhecida como a revolta dos alfaiates, pensando um tipo de profissional que compunha, né, que participava desse movimento. Outro fator que também exprime esse caráter mais popular que pode ser atribuído a essa conjuração. E aí, se a gente se atentar agora, né, à forma como o governo respondeu a essa movimentação, nós destacamos que alguns dos participantes eles foram presos e processados. E os 4 líderes, né, os principais aí que estavam envolvidos nesse movimento, eles foram enforcados e esquartejados. E toda essa repressão, né, essa violência que envolvia a condenação desses membros das revoltas coloniais, elas serviam como uma forma de exemplificar o que poderia acontecer com os possíveis opositores. Então é uma forma de você educar, entendeu? Educar entre aspas, sabe, gente? Aquela famosa ideia de você punir para tentar educar. Então, a gente pode até associar com uma discussão do Foucault entre vigiar e punir. Então, há sempre uma problemática através dessa repressão, né? Atrás dessa repressão. E, de modo geral, também a gente tem que destacar que essa conjuração, né? Essa revolta, ela teve como inspiração também os movimentos aqui que partilhavam dos ideais do iluminismo, que são a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. E no caso da conjuração baiana, a gente ainda encontra em alguns livros, né, o relato que havia a distribuição de panfletos que comunicavam os ideais que se voltavam para a Revolução Francesa, né, que a gente vai discutir daqui a pouquinho.
Agora a gente vai tratar aqui brevemente dessas inspirações, né? Falar aqui um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa enquanto fenômenos que influenciaram de certa forma, né? Que inspiraram essas revoltas coloniais aqui no Brasil. Então, de modo geral, a independência dos Estados Unidos, ela se deu pensando um movimento de aumento também dos impostos por parte da metrópole inglesa. E aí o pessoal ficou assim: gente, por que tá aumentando o negócio se a gente quer sempre ir para frente, né? A gente quer se livrar dessa dominação da metrópole. Então, eles buscavam, através desse movimento, uma defesa da liberdade política, também da igualdade de direitos e o estabelecimento de um regime republicano, né? Que colocasse em xeque o fim do domínio da metrópole sobre a colônia. Então, é nesse processo justamente que se deu a independência das 13 colônias e depois que se tornou, né, recebeu o título de Estados Unidos da América. Agora, a Revolução Francesa, ela foi um movimento que se colocava, né, contrário à monarquia absolutista. Então, quando a gente fala dessa monarquia absolutista, a gente tem que ter em mente que ela simbolizava uma intervenção excessiva do Estado na economia, ela colocava em xeque, né, os privilégios, ela evidenciava os privilégios hereditários tanto para a nobreza quanto para o clero. Então, como o rei ele era a expressão máxima, né, dessa nobreza, ele garantia também um poder hereditário, né, a continuidade daquela família que sempre iria permanecer no poder. E eles também se opunham à questão religiosa e à intolerância filosófica daquele período. Então, a gente precisa ter em mente também que nesse momento a Igreja Católica ela tinha muita associação ao rei, né, e o rei também tinha havia naquele momento a crença no poder divino dos reis. Então, isso é um aspecto a ser refletido também por nós, porque ele vai determinar também essa aproximação da igreja, né, com as questões do Estado aí, não do Estado, mas as questões organizacionais, tanto da política quanto da economia, porque a Igreja Católica nesse momento era muito próxima ao rei. Então, quando a gente fala também da Revolução Francesa, a gente não pode esquecer daquele famoso lema, né, que repercutiu em muitas localidades, como a gente viu principalmente lá na Conjuração Baiana, em que panfletos colocavam, né, em evidência e chegavam até o Brasil, principalmente na Bahia, né, com o lema da liberdade, igualdade e fraternidade. E é interessante que se a gente pensar lá e se lembrar da bandeira da França, que é constituída por 3 cores, né, azul, branco e vermelho, cada cor tem lá a sua significância, a sua simbologia, mas de modo geral elas estão associadas aos ideais representados pela Revolução Francesa. Então o azul ele vai significar liberdade, o branco vai significar igualdade e o vermelho a fraternidade. E todos esses ideais, eles estavam associados ao iluminismo. E quando a gente fala do iluminismo, a gente precisa destacar aqui algumas questões para que vocês possam compreender qual que é a importância, né, dessas ideias. Basicamente, o iluminismo ele foi um movimento intelectual, artístico e filosófico que surgiu na França do século XVII. Só que os seus movimentos, né, as suas medidas e os seus representantes mais expressivos, eles pertencem ao século XVIII. E aí, falando desses representantes, a gente pode destacar o nome do Rousseau, do Montesquieu, do Voltaire, do John Locke e também do Adam Smith. É claro que existem, né, outros nomes que são super importantes, mas eles são a grande expressão do iluminismo, né, que a gente conhece hoje. E quando a gente trata dessa corrente, né, de pensamento, eles destacam que a gente precisava ter justamente o uso da razão para que a gente se voltasse às trevas. E as trevas, nesse momento, eram representadas pelo antigo regime. E o antigo regime era expresso pelo absolutismo. A gente vai comentar mais sobre o absolutismo. Mas é interessante que a expressão representada, né, por esses importantes intelectuais, elas destacam questões que são super importantes para essa reflexão que supera as trevas. E todas essas reflexões, ao superar as trevas, né, elas colocam meio que soluções
para ir além do absolutismo, ou seja, a vida, né, e essa forma de organização da vida, ela não tinha que ser somente restrita ao absolutismo, por exemplo. E aí, se a gente fosse basicamente, né, simplificar aí o que eles querem dizer a partir dos seus estudos, a gente poderia falar que basicamente o Rousseau ele vai colocar em xeque a necessidade de um Estado que se volte para as vontades do povo também. E isso já colocaria uma problemática pensando o absolutismo, porque durante o absolutismo, né, o rei ele não poderia ser questionado e a sua vontade ela era superior a todas as outras. Então a forma de governo do absolutismo é justamente simbolizar através do rei esse poder absoluto. Então tudo que ele falava não poderia ser questionado. E qualquer revolta, qualquer indiscrição sobre o seu poderio e sobre o seu governo era identificado, né, como uma traição. Então você não poderia desobedecer o rei, porque ele também era expressão do poder divino aqui na Terra. E nesse sentido, a gente precisa refletir que o Rousseau ele já apresenta uma outra perspectiva, né? Então, se você precisa instituir a igualdade, a liberdade e a fraternidade, é necessário ter um Estado que leve em consideração também a vontade do povo, né? A vontade dos indivíduos, para que a vida ela possa ter uma melhor funcionabilidade, para que as pessoas vivam bem e consigam aproveitar também e desfrutar dessa consciência da razão, né, que nos leva a problematizar as questões, apontar novas perspectivas e novas respostas também para aquilo que antes era muito simples e muito fechadinho, que era entregue pelo absolutismo. Já o Montesquieu, ele vai ser um ícone, na verdade, ao pensar a questão dos três poderes. Mesmo com a existência de um Estado, né, que se preocupe com as vontades do povo, quando a gente fala do poder, ele não pode ser engessado, absoluto e representado apenas por uma pessoa. Por quê? Senão ele vai ter muita característica daquela pessoa que governa. É claro que mesmo com a divisão dos poderes, isso acaba acontecendo, só que um poder vai monitorar o outro. Então, é muito mais difícil que você consiga engessar as coisas e que a gente se depare, por exemplo, com uma ditadura, né? Que a gente viva de acordo com as determinações de apenas uma pessoa. Então, através da divisão dos três poderes, a gente consegue ter mais diálogo e estruturar de formas mais positivas, né, determinadas circunstâncias. Mas mesmo assim existem falhas, né? Pensando também essa suposta solução dos três poderes. Já o Voltaire enfoca a questão religiosa, então ele faz essa crítica, né, em pensar aí justamente que o catolicismo ele seria essa religião oficial, por exemplo. E o John Locke, ele coloca em xeque pra gente a questão da igualdade, né, da liberdade desses sujeitos. E o Adam Smith, ele enfoca a questão econômica, que vai ser um grande ícone aí do liberalismo econômico. Então, de modo geral, a gente também pode falar que a Revolução Francesa, ela acaba exprimindo, né, uma ruptura com o antigo regime, que era representado pelo absolutismo e todas essas denominações que se voltavam para o poder absoluto dos reis, essa crença no poder divino deles, o poder hereditário, e também que questionavam, né, aí já que a gente tinha falado do Adam Smith, que ele coloca essa perspectiva do liberalismo econômico, se a gente olhar para a economia no poder absoluto, ela tinha esse viés, né, o caráter mercantilista, baseado na balança comercial. Então, você tinha essa necessidade de vender mais do que comprar. Então, a Revolução Francesa, meio que compartilhando desses ideais, né, do iluminismo, ela acaba colocando em xeque outras perspectivas que superavam e se opunham ao absolutismo. E mesmo considerando, né, esses dois importantes fenômenos, tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa, no caso a primeira, né, foi muito importante para o desencadeamento também depois, né, influenciou a ocorrência também da Revolução Francesa, de certa forma, em pensar
como esse movimento se desenvolveu, a gente tem que considerar que já no século XVII, por exemplo, existiam outros movimentos, né, uma série de revoluções que já criticavam o absolutismo, colocavam ele em xeque como uma problemática mesmo. E aí, nesse sentido, a gente pode enfatizar, por exemplo, o caso da Revolução Inglesa, que ela já tinha o intuito de restringir o poder absoluto do rei, assim como a Revolução Puritana, ela colocava em xeque a necessidade de repensar a religião católica, né, como a principal do país, e eles sugeriam a adoção do protestantismo, por exemplo. A Revolução Gloriosa também, ela, através da Declaração de Direitos, né, que foi um documento que foi publicado, ela buscava também limitar o poder do rei e obrigar ele a seguir uma Constituição e também estar sujeito às decisões do parlamento. Então, os seus projetos eles deveriam ser aprovados no parlamento para que eles tivessem sequência, né, e pudessem ser aplicados realmente. Então é nesse momento que a gente já vai vendo essas críticas que vão consolidar movimentos importantes para que a gente também coloque em evidência, né, e veja o crescimento dessas ideias iluministas tomando uma proporção totalmente diferente, né, e que não fiquem restritas apenas no lugar onde elas surgiram, né, então elas vão se efetivando e se espalhando ao longo do mundo e também, de certa forma, inspirando outras rebeliões, outras revoltas, outras oposições, como foi o caso que a gente viu aqui com a Conjuração Baiana, por exemplo, e com a Conjuração Mineira. Então é isso, pessoal. Agradeço para aqueles que assistiram até aqui. Nos vemos na próxima.